Olá, queridos ouvintes, aqui é o Jack, passando para lembrar que se você quiser e puder apoiar esse podcast, o link do nosso Apoia-se tá aí na descrição. apoia.se/darkjack. Além de me ajudar e incentivar a continuar produzindo, você tem acesso a histórias exclusivas. Inclusive, tá rolando já uma série lá, exclusiva somente para apoiadores, Aprendiz de Feiticeiro. E caso você também queira deixar sua mensagem aqui no início do podcast, a gente também tem um LivePix, livepix.gg/darkjack. O link também tá na descrição. Inclusive tem algumas mensagens aqui. Mensagem da Érica. Adoro suas histórias. Obrigada por fazer meus dias mais felizes. Eu que agradeço por acompanhar e apoiar esse podcast, Érica. Muito obrigado pelo LivePix. Recebemos mais uma mensagem aqui, dessa vez ficou em anônimo, eu não sei porquê, mas a mensagem foi essa. Gostaria de saber qual é a história dos irmãos que vão mergulhar em uma caverna e aparecem uns monstros. Resumindo, tem muita história antiga que eu apaguei. Basicamente, o podcast atualmente tem uns 80 episódios. Era pra ter 200, só pra vocês terem uma noção. Então eu apaguei muita coisa que, pra mim, não tinha muita qualidade, episódios antigos, mas eu ainda vou regravar essa história, essa e muitas outras. Muito obrigado pelo LivePix aí, pessoa anônima, infelizmente eu não consegui achar teu nome, mas agradeço de coração pelo apoio. Lembrando, se você também quiser deixar sua mensagem, é só deixar um LivePix no link da descrição. Não esquece de me seguir no Insta, @darkjack.yt e no canal no YouTube, @darkjackpodcast. Sem mais enrolação, vamos pra história. Após os eventos daquele dia, Fabrício retornou à escola. Por natureza, ele sempre foi uma pessoa mais reservada. E naquele dia, estava sentado no fundo da sala, sem proferir uma única palavra. Bia, Mark, Vitinho e Mari perceberam um nervosismo evidente em Fabrício, mas ainda não tinham encontrado a oportunidade para conversar. O professor estava explicando sobre uma futura prova que aconteceria nas semanas seguintes, mantendo a atenção dos alunos. Mari, próxima a Fabrício, tentou chamar sua atenção, mas ele estava absorvido em seus próprios pensamentos. Parecia que a tensão estava o deixando calado, uma forma de não mostrar sua insegurança. No entanto, os amigos estavam cientes de que algo estava perturbando Fabrício após as revelações feitas anteriormente. A aula finalmente chegou ao fim, e enquanto aguardavam pelo próximo professor, Bia, Mark, Vitinho e Mari tentaram abordar Fabrício, mas, antes que pudessem fazer isso, antes mesmo do professor sair da sala, Fabrício se pronuncia pela primeira vez no dia. Professor, posso ir no banheiro? O professor consentiu e Fabrício saiu apressadamente da sala, deixando seus amigos ainda mais preocupados. Enquanto isso, os quatro se reuniram perto da mesa de Mari para discutir a situação antes da chegada do próximo professor. Pessoal, acho que tem algo errado com ele, disse Bia. Mark tentou forçar um sorriso e disse: Você acha? Eu tenho certeza de que ele está profundamente perturbado. O maluco não abriu a boca desde que chegou à sala. Vitinho observou com uma expressão preocupada. Precisamos fazer algo para ajudá-lo. Mari compartilhou sua perspectiva. Concordo, ele não saiu da sala daquele jeito à toa. Mark acrescentou. Ao chegar ao banheiro, Fabrício se deparou com seu próprio reflexo no espelho. Seu rosto estava contorcido por medo e inquietação, alimentado pelas imagens do que havia visto no ônibus no dia anterior. Ele jogou água no rosto para tentar acordar e acalmar-se, mas seu celular começou a tocar, provocando um tremor intenso em suas mãos. Com mãos trêmulas, ele pegou o celular e viu que era sua mãe ligando. Assim, ele atende a ligação e nota que sua mãe estava chorando do outro lado da linha. Alô? Mãe? A voz dela soou diferente, abalada pelas lágrimas. Fabrício, meu filho, você tá bem?
Por que eu não estaria bem, mãe? Eu tô na escola. Tá tudo bem com você? Eu sei, filho. A voz dela ficou embargada pelo choro, tornando difícil entender o que dizia. Finalmente, seu pai tomou o telefone e começou a falar com ele. Filho, sua irmã, Micheline, não voltou para casa desde o meio-dia. E estamos procurando por ela. Por favor, volta para casa assim que a aula terminar. Vê se não enrola, por favor. Toma cuidado. Vamos encontrar ela. Será apenas um susto. Eu prometo. Certo, pai. Certo. Ele desligou o telefone, colocando as mãos na cabeça e sentou-se no chão, sentindo um misto de desespero e medo. Ele escorou-se na porta do banheiro, deixando suas pernas cederem sob seu próprio peso. Seus braços envolveram seu corpo e ele desabou em lágrimas. Os pensamentos estavam deixando Fabrício inquieto. Isso não pode ser real. Não pode ser real. Essas coisas simplesmente não acontecem na vida real. Micheline, o que você foi fazer? Por favor, Micheline, por favor. De repente, 2 rapazes entraram no banheiro. Vitinho e Mark. Eles viram Fabrício no chão e foram ajudá-lo. Fabrício, o que houve? Ei, mano, você tá bem? Fabrício estava tremendo demais para responder. Eles decidiram levar Fabrício para o ginásio da escola, que estava vazio naquele horário, na esperança de acalmá-lo. Assim, eles sentaram na arquibancada e, após alguns minutos, Fabrício finalmente se sentiu capaz de compartilhar sua angústia com Mark e Vitinho. O que aconteceu, Fabrício? Você quer contar? É um pouco difícil de explicar. Vitinho colocou a mão no ombro de Fabrício e disse: Fica tranquilo, menor. Estamos aqui por você, irmão. Mark estava surpreso com a atitude de Vitinho, considerando que ele não era alguém de muitas palavras. Parecia que Vitinho estava genuinamente disposto a ajudar Fabrício. Fabrício começou a falar, hesitante. Meus pais, eles me ligaram e aparentemente a minha irmã pode estar desaparecida. Mark e Vitinho ficaram chocados com a notícia. Não esperavam ouvir algo tão angustiante. Talvez isso tenha algo a ver com a coisa... Cala a boca, Vitinho! Para de falar sobre isso! Esse monstro não existe! Você não tá ajudando em nada! Eu só tava sugerindo... Para de mencionar isso! Você só vai piorar as coisas! Desculpa, mano. Não era a minha intenção. Acho que não podemos descartar a possibilidade que o Vitinho mencionou. O quê? O que você tá dizendo? O que você quer dizer, Fabrício? Queria estar errado, mas eu tô cada vez mais confuso. Não sei de nada. Eu não entendo o que tá acontecendo comigo. Fabrício desabafou. Fabrício, algo mais aconteceu além do desaparecimento da sua irmã. Fala. Vocês não deveriam estar em aula? Nesse momento, as faxineiras da escola chegaram inesperadamente. Desculpa, a gente só tá ajudando o nosso amigo. Ele tá passando mal. E vocês são médicos? O quê? Não. Mark ficou surpreso. Vocês sabem algo sobre remédios? Bem, talvez. Não! Vocês não entendem de remédios. Vocês não são médicos. Voltem para salas, agora. Ou vou comunicar a direção. Assim, os 3 voltaram rapidamente para a sala de aula. No caminho, Vitinho expressou sua frustração. Mano, falando na moral, eu tô doido pra dar uma surra naquelas senhorinhas. Sério, não é só você, Vitinho. Elas são realmente chatas, disse Mark. Vamos pro banheiro. Mark ficou intrigado. Você tá falando sério, Vitinho? Tô falando sério, menor. Precisamos conversar com ele. Enquanto isso, Fabrício ouvia as conversas, sem vontade de falar. Eles caminham até o banheiro. Cara, algo mais aconteceu além do desaparecimento da sua irmã? Fabrício, apenas ouvindo, deixou as lágrimas falarem por ele. Mark colocou a mão no ombro de Fabrício. Queremos te ajudar. Você pode confiar em nós. Fabrício finalmente se sentiu pronto para compartilhar sua experiência.
Ontem, quando eu tava voltando pra casa, algo terrível aconteceu. As palavras de Fabrício deixaram Mark e Vitinho assustados. Eu tava no ônibus, como sempre, com os olhos fechados e ouvindo música, quando acabei pegando no sono. E algo aconteceu com o ônibus. Um pneu estourou ou algo bateu no veículo, eu não sei. Eu não sei exatamente o que, mas o ônibus parou em um lugar com uma mata densa. E vocês lembram que estava chovendo forte ontem? Tava sim. Até onde eu moro tava chovendo. Pois é. Bem, nesse momento, eu acordei. Percebi que o ônibus estava parado e tentei usar meu aplicativo de mapas para saber onde eu estava. E saber se eu iria demorar para chegar em casa, mas não tinha sinal. Foi então que eu vi as mensagens de desculpas que vocês enviaram, mas não respondi. Assim, de repente, olhei pela janela e vi algo inacreditável. Será que ele vai falar sobre os trovões vermelhos? Vitinho pensou. Relâmpagos vermelhos por toda a parte. E quando olhei para dentro do ônibus, eu vi algo que não sei como explicar. Eu não sei se era humano ou uma criatura. Nunca vi nada parecido. Era um homem sem rosto. Ele estava se aproximando de mim sem parar. Então eu acordei de novo, com o motorista dizendo que ele já estava na minha parada. As palavras de Fabrício deixaram Mark e Vitinho chocados. Era difícil acreditar naquilo, mas parecia que Fabrício estava compartilhando algo genuíno. Vocês podem pensar que foi um sonho, mas quando peguei meu celular para verificar as mensagens, elas já estavam lidas. Ou seja, isso não foi um sonho. E agora recebo essa notícia sobre minha irmã, que está possivelmente desaparecida. Não acho que seja coincidência, cara. Foi o Arajá, Fabrício. Eu tenho certeza disso. Para de dizer isso! Não ignore os fatos, Mark. Tenho certeza que é o Arajá. E como você tem tanta certeza? É que Fabrício e Mark olharam ansiosamente para Vitinho, esperando sua resposta. Minha prima foi morta por essa criatura. Você só pode estar brincando. Como pode ter tanta certeza? Mark estava chocado. Eu queria que isso fosse uma zoeira da minha parte, mas não. Isso realmente aconteceu. Eu era muito próximo da Evelyn, minha prima. Contávamos tudo um pro outro, tá ligado? Há algumas semanas antes de ela sumir, ela me disse que ela estava tendo um sonho parecido com o que você descreveu. No dia do seu desaparecimento, meus tios disseram que ela estava agitada e não queria sair de casa. Mas mesmo assim, ela desapareceu de lá. As palavras de Vitinho deixaram Mark e Fabrício atônitos. Fabrício, é por isso que acredito que você pode ser um alvo do Arajá. Mas eu tô do seu lado. Eu desejo vingança contra essa criatura. Eu sei que foi ele quem matou a Evelyn. Não. Você tá louco. Como derrotar uma coisa dessas? Mark não conseguia aceitar. Eu não sei. Mas eu tô do seu lado, menor. O que precisar, pode falar comigo, já é? Mark olhou pro relógio e percebeu que o tempo estava passando. Eles correram de volta para a sala de aula. Vamos conversar mais no intervalo. Vou te contar mais sobre o Arajá, Vitinho disse no caminho. E assim, eles seguiram, cada vez mais envolvidos no mistério que o cercavam.